Estamos em pleno mês de abril, muito próximos da Semana Santa, da Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, já pensando na Vigília Pascal, na Páscoa de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Vocês me conhecem de longa data, eu sou o Padre François Costa, nasci no dia 23 de setembro de 1979, este ano de 2025 faço 46 anos, fui ordenado sacerdote no dia 8 de dezembro de 2004, neste ano, portanto, faço 21 anos de vida sacerdotal, anos muito bem vividos, graças a Deus, passei por diversas paróquias de Anápolis e da Arquidiocese de Brasília também. Durante esse período da minha vida também tive a alegria de conseguir os títulos de bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em teologia. Com esses títulos foi muito fácil aceder ao mundo universitário, onde fui professor em vários centros universitários, sem deixar de lado também a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em Goiânia, na qual também fui professor de teologia. Tantos anos de ministério sacerdotal e sempre muito feliz, realmente muito contente por estar fazendo aquilo que Deus me pede, ser seu sacerdote. Sempre fui caracterizado por ser um sacerdote mais conservador, porque sempre me preocupou a boa doutrina e os bons costumes. Isso todos vocês que me conhecem podem dar testemunho desta realidade. Durante esses anos da minha vida, eu, como sabem, nasci no Piauí, em Redenção do Gurqueia. Mais ou menos aos 8 anos de idade mudei para Brasília, em concreto para o Distrito Federal. As pessoas na Ceilândia me conhecem, muita gente na Ceilândia me conhece de longa data. Mas morando na Arquidiocese de Brasília, eu não quis entrar na época no Seminário de Brasília, porque eu ouvi falar de um bispo bastante conservador, que era o nosso querido Dom Manuel Pestana, que descansa em paz. Na época, Dom Manuel Pestana era bispo da Diocese de Anápolis e tinha fama de ser um bispo muito conservador aqui no Brasil. O seminário do Dom Manuel tinha muitos seminaristas do Brasil inteiro que estavam de acordo com essa maneira mais tradicional de levar as coisas. Eu também fui para o seminário do Dom Manuel Pestana aos 19 anos, em Anápolis, portanto, de Brasília para Anápolis. Foi lá então que eu conheci pessoas muito importantes na minha vida, na minha formação, como o padre Ingo Dollinger, que era filho espiritual do queridíssimo São Padre Pio de Pietrelcina. Exatamente, ele fez direção espiritual com o Padre Pio. Entre outros grandes sacerdotes que eu pude conhecer naquele então. Depois, durante muito tempo, viajei pela Europa e especialmente fiquei ali na Universidade de Navarra, onde fiz a minha formação, terminei a minha formação sacerdotal e depois também, em outro momento, fiz o mestrado e o doutorado em teologia. Grande parte da minha vida, portanto, foi, como se pode perceber, junto a um ambiente mais conservador, tendendo mais para a tradição católica. Nunca para, pelo menos no contexto dos seminários, nunca para um ambiente progressista e livre-me Deus de qualquer coisa que se refira à teologia da libertação. Durante grande parte dos meus estudos, eu dediquei a aprofundar bastante na teologia de Santo Tomás de Aquino. Pelo menos uns 4 anos da minha vida, eu entrei muito na vida e nas obras de Santo Tomás de Aquino, e depois de estudar muito Santo Tomás de Aquino, senti que era o momento também de entender mais o mundo moderno, o mundo contemporâneo, e me dediquei durante uns 4 anos também à Nouvelle Théologie, a Nova Teologia. Estudei muito a Nova Teologia, a tal ponto que cheguei a fazer o meu doutorado na obra do padre jesuíta Jean Danielou, que é um dos grandes da Nova Teologia, uma teologia que vai colocar a Igreja Católica de cabeça para baixo, né?
e que eu fiz questão de estudar também para entender o que estava acontecendo com a igreja. Sempre tive uma suspeita de que nós estávamos em tempos difíceis para a teologia, a fé e a moral da Igreja Católica. No entanto, por isso me interessava primeiro conseguir esse antídoto firme que se encontra na doutrina de Santo Tomás de Aquino e depois saber dos males que entraram na Igreja através dessa nova teologia, que eu fiz questão de estudar durante 4 anos, pelo menos, né? A minha tese doutoral ficou, então, Cristo, um estudo sobre Jesus Cristo, uma teologia, uma cristologia da aliança na obra do padre Jean Danielou. Inclusive, eu lembro, quando eu falei para Dom Manuel que eu estava estudando o Jean Danielou, Dom Manuel deu um sorriso e se percebeu que ele não gostou. Mas eu queria conhecer um pouco as razões desta crise, também através da outra versão, da versão deles, né? E de fato me ajudou muito, muito mesmo. Bom, então, passei aí 20 anos do meu sacerdócio acreditando realmente que o Concílio Vaticano II foi um bom concílio. Tem textos bons, porque eu juntava na minha mente Santo Tomás de Aquino e um pouco com a nova teologia, e pensava então que o Concílio Vaticano II realmente é um concílio bom, tem textos bons, e o problema estava na interpretação dos textos, né? Que é normalmente o que um conservador fala. Um conservador tende a desculpar o Concílio Vaticano II, os seus textos seriam maravilhosos, mas a interpretação deles por parte dos clérigos progressistas, aí então o espírito do concílio, e portanto a interpretação e o espírito do concílio seria o que estragou a vida da igreja após 1965. Continuei a estudar e hoje eu preciso dizer para vocês que eu discordo dessa tese que eu mesmo concordava em outros tempos. A meu ver, não é somente uma interpretação do concílio que é ruim. Os meus estudos me levam a pensar que os textos do Concílio Vaticano II têm pontos enfermos, doentes. E então, esses estudos foram me levando cada vez mais a entender também porque que a missa instituída pelo Papa Paulo VI no ano 1969, a chamada Missa Nova, Novus Ordo, a missa que vocês assistem todos os domingos aí pelas paróquias afora, esta missa também tem um problema nos textos e na sua celebração. Sempre me desagradou um pouquinho também que a Bíblia passe por uma novidade. Nós tínhamos a Vulgata de São Jerônimo, isenta de erros, segundo o Concílio de Trento, e de repente nós temos a nova Vulgata, né? Nós tínhamos um catecismo romano completíssimo e de repente temos um novo catecismo. Nós tínhamos um terço, um rosário de 3 terços e a partir de 2002 o Papa João Paulo II coloca um rosário de 4 terços. Então assim, foram mudando muitas coisas na Igreja Católica, né? Uma missa nova, um rosário novo, um catecismo novo, uma Bíblia nova, uma nova concepção de sacerdócio, parece que uma nova concepção de missa. Tudo isso foi agitando bastante a minha consciência. E fui percebendo que a Igreja Católica, ela precisa realmente de uma restauração. O Papa Paulo VI, ele tinha dito que por alguma fresta, alguma janela, a fumaça de Satanás tinha entrado na igreja. Lá pelos anos 60 que ele disse isso, logo após o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II aconteceu do ano 1962 a 1965, e o Papa Paulo VI disse que existia alguma coisa na igreja que estava provocando a sua autodemolição. A expressão é dele mesmo, tá? Eu estudei todos os documentos do Concílio Vaticano II, todos, absolutamente todos. Li os 16 documentos do Concílio Vaticano II. E posso dizer que encontro vários erros nos textos. Esse vídeo não serve para fazer uma análise profunda de cada um dos textos, mas estou convencido que existem vários erros dentro dos textos do Concílio Vaticano II, pelos estudos que eu fiz. Quem sabe em outros vídeos eu possa explicar isso melhor.
Estou convencido também, pelo estudo que pude fazer da missa, que essa missa nova, a missa promulgada pelo Papa Paulo VI, ela também encontra muitos problemas. Basta citar aqui o breve exame crítico que os cardeais Ottaviani e Batti ofereceram ao Papa Paulo VI sobre a nova missa, representando, este breve exame crítico representa a opinião de muitos teólogos na Igreja Católica, e eles apenas, como cardeais, estavam de acordo e, além do mais, entregaram o chamado breve exame crítico do Novus Ordo Missae, da nova missa, ao Papa Paulo VI, que sinceramente não deu muita atenção, pelo que parece, a esse breve exame. Nesse breve exame, o cardeal Ottaviani e o cardeal Batti concluem da seguinte maneira: essa nova missa, tanto em suas partes como no todo, não expressa a doutrina católica da missa, tal qual se encontra na seção 22 do Concílio de Trento. Quer dizer, essa missa de católico, de católica, tem pouco. É muito sério isso falado por dois cardeais, um dos quais era braço direito, o segundo homem dentro do Vaticano, como o cardeal Ottaviani. Então tudo isso me fez refletir cada vez mais, sobre o que estava acontecendo, e descobri também que dentro do Concílio Vaticano II houve um bispo, para ser mais exato, um arcebispo, chamado Marcel Lefebvre, que junto com outros 200 bispos, entre os quais um brasileiro, do Antônio de Castro Maier, já dentro do concílio, através do Cetos Internationalis, um grupo de bispos tradicionais que estavam com medo do que estava por vir no e dentro e depois do Concílio Vaticano II, já fizeram uma série de iniciativas para ver se combatiam os males que viriam depois do concílio, em e depois do concílio. Esse bispo, Dom Marcel Lefebvre, foi uma pessoa que teve coragem de levantar a voz quando poucas pessoas tinham coragem, e ele acabou sendo quase que uma pessoa quase que solitária em meio a tudo isso, O fato é que depois do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII acreditava que ia ser uma verdadeira primavera. Não foi uma primavera, na verdade, foi um inverno, porque de 65 até os nossos tempos, mais ou menos 50 mil sacerdotes já deixaram o ministério. Seminários que tinham 900 seminaristas estão reduzidos a 7, 10, 20 seminaristas. As freiras, que eram muitas e cuidavam de colégios, hospitais, estão tendo uma verdadeira crise. Praticamente não há vocações femininas. No Brasil, até os anos 60, 94% dos brasileiros se declaravam católicos. Não estou falando que vão à missa, mas que se declaravam católicos. Hoje em dia são menos de 50%, já é menos de 50% do povo que se declara católico. Aqueles que iam à missa até 1960, era mais ou menos 30% dos católicos iam à missa. Hoje em dia, nós estamos numa média de 7% de pessoas que vão à missa. Já entre os católicos, é claro, Não foi uma primavera. Temos tantas pastorais nas paróquias e, infelizmente, as igrejas se esvaziam e o catolicismo no Brasil não cresce com as nossas iniciativas pastorais. Qualquer empresário se questionaria sobre os seus métodos se aquilo que aplica faz diminuir a sua empresa. Infelizmente, na Igreja Católica, nós não estamos conseguindo fazer esse exame crítico e simplesmente as coisas continuam degringolando, como nós estamos vendo. Dom Marcel Lefebvre, ele, a meu ver, foi um homem bastante lúcido. Nasceu em 1905, morreu em 1991, portanto, morreu já com uma idade bastante considerável. Não era um bispo qualquer, era doutor em filosofia e teologia. Foi missionário na África durante muito tempo, chegou a ser arcebispo
um homem de confiança do Papa Pio XII, foi um dos bispos que estavam na preparação do Concílio Vaticano II a partir de 1960. Ele assistiu e trabalhou em todo o Concílio Vaticano II de 1962 a 1965 e foi vendo que aquilo ia causar uma ruína na Igreja Católica, como de fato tem acontecido. A parte disso, um outro bispo que não se destaca por ser tradicional, muito pelo contrário, o cardeal Zinnes, chegou a dizer, isso é do cardeal Zinnes, não é de Dom Lefebvre. O cardeal Zinnes chegou a dizer, o Concílio Vaticano II é o 1789 da Igreja Católica. Isso é muito forte, dito por um cardeal católico. Não sou eu que estou dizendo, o cardeal Zinnes disse isso. Dom Lefebvre, depois que terminou o Concílio Vaticano II, pouco tempo depois, ele recebeu a visita de alguns seminaristas preocupados com a própria formação, vendo que no seminário já não se ensinava com correção a doutrina católica direitinho, e pediram a Dom Marcel Lefebvre que se encarregasse da formação sacerdotal deles. Aí nasce o que dentro de pouco tempo se chamará Fraternidade Sacerdotal São Pio X. No começo, tudo bem, com todas as aprovações, mas logo viriam as tribulações, especialmente a inveja por parte de certos clérigos franceses, que levou a visitas ao seminário de Écône, que era o seminário da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e acabou que 5 anos depois se retiraram as licenças da fraternidade. E de tal maneira que Dom Lefebvre ficou numa situação difícil entre continuar a assistência àquelas almas que lhe estão confiadas ou simplesmente obedecer de maneira mais bem cega. Pensou, rezou e decidiu que deveria continuar. Ordenou sacerdotes já sem autorização da Santa Sé, o que lhe mereceu uma suspensão ad divinis, que é uma pena eclesiástica, que ele julgou que foi inválida, porque não tinha motivo para tal. E realmente as penas da Igreja Católica devem ter motivo, né? Uma pena se dá porque houve um delito. Então, ele julgava que pelo estado de necessidade das coisas, como as coisas estavam se degringolando, ele deveria ajudar a Santa Mãe Igreja, através dessas ordenações. Foi o juízo prudencial que ele teve. Você pode me dizer que ele está errado, que ele está certo, mas foi o que ele viu diante de Deus, nosso Senhor. Pois bem, depois continuou essas relações tensas com o Vaticano e depois do encontro de Assis, onde o Papa João Paulo II praticamente se colocou a nível daqueles líderes religiosos, no mesmo nível daqueles líderes religiosos e aquilo parecia até um ato confuso de sincretismo e coisas do tipo. Aquilo assustou muito Dom Marcel Lefebvre e ele decidiu então ordenar bispos para continuar o seu trabalho de formação sacerdotal, porque sem bispos não tem ordenação sacerdotal, então ele precisava de bispos que pensassem como ele para garantir aquele trabalho de formação sacerdotal para ajudar a Santa Igreja. Foi assim que no dia 30 de junho de 1988 ele ordenou 4 bispos. E como ele ordenou, em princípio, sem autorização da Santa Sé, isso veio uma excomunhão para ele e para os ordenados, bispos ordenados. Essa excomunhão ele também considerou inválida, tanto no caso dele como no caso dos ordenados, uma vez que ele estava fazendo uma operação de salvaguardar a fé católica. E ele julgou que aquilo não tinha nenhum delito, consequentemente não tinha nenhuma pena. Apesar do Papa João Paulo II declarar essa excomunhão, ele seguiu a vida nessas relações com o Vaticano. Sempre que o Vaticano o chamava para conversar, ele ia lá e se explicava. Então sempre teve essas relações com o Vaticano, porém relações tensas, difíceis, né? O Papa Bento XVI retirou essas excomunhões, já não existe mais essas excomunhões aos 4 bispos, dos quais só vivem 2, né? O Dom Bernard Fellet e o Afonso de Galarreta. Só existe, os outros 2 já morreram.
Dom Marcel Lefebvre morre ele mesmo no ano 1991. Nessa situação e nessas relações tensas com o Vaticano. Vocês veem que, assim vocês podem perceber que esta história é muito complexa, tem muitos capítulos, e eu mesmo, em algum momento, pensei que Dom Marcel Lefebvre seria uma pessoa, um desobediente, um cismático, ou qualquer coisa do tipo, né? Eu também não tinha todas as informações e pensava isso. Só que estudando melhor, lendo melhor, indo atrás das coisas, eu percebi que não. Assim como Santa Joana d'Arc morreu condenada por um tribunal da Igreja Católica e hoje é Santa Joana d'Arc, penso que Dom Marcel Lefebvre, com toda essa situação nas costas, um dia será São Marcel Lefebvre. No momento, ainda cabe a nós esperar quais serão os próximos capítulos dessa restauração da fé católica. No que a mim respeita, no que a mim se refere, eu, diante de tudo que eu descobri, diante de tudo que eu sei, eu não sou salvador da igreja, não sou nenhum salvador da pátria, não acredito que o que eu fizer vá solucionar o problema da igreja católica. Longe de mim, seria uma soberba da minha parte pensar dessa maneira. E, no entanto, penso que devo fazer aquilo que Deus Nosso Senhor me pede. E o que Ele me pede, e que eu tenho certeza, é que eu me una a esses guerreiros de infantaria que estão há anos dizendo para Roma e para o Vaticano: voltemos à integridade da fé católica, à integridade dos sacramentos, à integridade do que é a hierarquia da igreja, à integridade do que é a pregação da palavra de Deus no dogma e na moral. Quero dizer que eu preciso estar próximo desses guerreiros na mesma trincheira, para a glória de Deus, para a salvação das almas, mas também para a salvação da minha própria alma. Porque por mais que alguém pense que eu estou agindo de maneira rebelde ou desobediente, eu sei que um dia estarei diante de Deus Nosso Senhor, e naquele dia, mesmo se você me achar errado ou certo, não vai adiantar nada. Seremos tão somente Jesus e eu a conversar sobre essas coisas. E eu tenho uma consciência, e eu tenho que prestar contas diante de Deus. Repito, eu não sou solução para a Igreja Católica, a minha atitude não é a solução para a Igreja Católica, mas eu preciso fazer aquilo que Deus me pede. Hoje em dia, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X consta de mais de 700 sacerdotes e mais de 300 seminaristas, fora aquelas pessoas, aqueles grupos, aquelas congregações religiosas, aqueles mosteiros que se unem de alguma maneira com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Inclusive, aqueles que são amigos da Fraternidade também são da Fraternidade porque têm o mesmo espírito, pensam da mesma maneira e combatem da mesma forma. Querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Eu entro a partir de agora para esta trincheira. A partir de agora, celebro tão somente a missa no rito tradicional e todos os demais sacramentos no rito tradicional. A partir de agora, farei um trabalho em união com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, nessa amizade com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então é isso, continuo católico, continuo sacerdote, continuo rezando a Santa Missa, continuo atendendo às confissões e atendendo às almas, mas não estou preso a um juridicismo que impeça a salvação das almas. Eu fui ordenado sacerdote para a igreja. E onde a igreja me pedir que eu vá,
eu vou. E em tempos de crise, como nós estamos passando, há uma crise sem precedentes dentro da Igreja Católica, e eu compreendi essa crise, e alguns de vocês que estão me assistindo também compreenderam essa crise. Nesta crise sem precedentes, nós estamos em tempos de guerra, em tempos de batalha. E em tempos de guerra, valem coisas que não valem em tempos de paz. Eu passo a viver uma situação extraordinária dentro da própria Igreja Católica. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X não está excomungada, não é cismática, não é sede vacantista. Ela reza em união com o Papa Francisco para a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O Papa é Francisco. É o Santo Padre, o Papa Francisco. E o próximo que será eleito, nós também consideraremos como Papa. Não somos sede vacantistas, não somos cismáticos, não somos excomungados, somos católicos, sacerdotes católicos. Porque eu penso que, assim como a Igreja saiu do lado aberto de Nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz, de maneira semelhante, a restauração da Igreja Católica sairá desses sacerdotes pregados na cruz, cujos lados estão feridos, para que daí surja esta restauração católica. É do sacerdócio que vai surgir a restauração católica. Por isso vale a pena viver o sacerdócio como sempre se viveu na Igreja, sem inovações, nem na missa, nem no sacerdócio. E vale a pena promover muitas vocações ao sacerdócio, para que estes sacerdotes possam também ser feridos no seu lado, que possam ser crucificados com Cristo na cruz, e assim garantamos que dentro de pouco tempo, ou dentro de muito tempo, que a providência dispor, a Igreja seja restaurada. Pessoal, é isso. Estou muito contente por essa decisão. A minha consciência não me acusa de nada. Se você quiser me chamar de desobediente, fique à vontade, os comentários são livres, tá bom? Não vou desativar os comentários, podem comentar à vontade. Eu sei que em Romanos capítulo 1, versículo 5, fala que nós temos que ter a obediência da fé. Portanto, é submetidos à fé que nós temos que obedecer. Eu não estou na obediência cega. Obediência cega não funciona com pessoas que têm olhos, por mais que esses olhos devam usar óculos. Obediência cega não. Obediência da fé. Eu obedeço o Papa, eu obedeço os bispos, que são legítimos sucessores dos apóstolos, naquelas coisas de fé. Se o sucessor de Pedro e se os sucessores dos bispos se afastam em algum ponto desta fé trazida pelos apóstolos, eu não posso obedecer. A minha obediência é uma obediência da fé, não qualquer obediência, como a obediência de qualquer católico. É uma obediência da fé. Todo o meu respeito ao Santo Padre, o Papa, aos nossos bispos, também os nossos bispos do Brasil, todos sucessores dos apóstolos, mas a minha obediência é uma obediência da fé. Não pode ser uma obediência de qualquer maneira. E por isso, diante de Deus nosso Senhor, diante da minha própria consciência e diante também da urgência da salvação das almas, faço uma opção claríssima. Que não é minha opção, na verdade, isso é o que deve ser em toda a Igreja Católica. Uma missa que expresse de maneira íntegra a fé católica. Os sacramentos que expressem de maneira total a fé católica. Uma maneira de ser padre que expresse verdadeiramente o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, uma maneira de entender a Igreja na qual nós possamos dizer com total liberdade, não que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, como por exemplo diz Lumen Gentium número 8, mas que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. E nesse sentido,
eu fico nesta igreja que é a católica. E em todos os outros sentidos também. Não é desobediência. É amor à igreja, é amor ao Papa, é amor ao sacerdócio, é amor às almas. Não é um ato de rebelião, não é um ato cismático. Qualquer bispo que me chamar para eu dar razão da minha esperança, eu irei. Não fujo de ninguém. Mas essa opção deve ser tomada. Sinceramente, não tenho medo do que está por vir, uma vez que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como diz o Salmo, e como diz o apóstolo em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou nas mãos de Deus. Dizendo essas coisas para vocês, passarei um tempo no seminário La Reja, que é um dos seminários da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, porque eu preciso ser melhor formado em tudo isso. Assim como o apóstolo São Paulo, depois da sua conversão, passou 3 anos no deserto da Arábia, acho que eu preciso passar pelo menos 3 meses no seminário de La Reja para aprender algumas coisas que infelizmente não me foram ensinadas. Fico por aqui, um grande abraço e a bênção sacerdotal para todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.